Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Navilli Gutierrez, sou um dos professores de Biologia da ONG Cursinho Professor Chico Poço e hoje nós vamos falar de um dos conceitos fundamentais para a Biologia e um dos mais cobrados dentro da parte de Ciências Naturais do Enem. Nós vamos falar sobre seleção natural. O que é de fato este conceito e por que ele é tão importante? E vou mostrar também para vocês uma ferramenta que ajuda muito a entender o processo de seleção natural. Vamos lá? Então, quando a gente fala de seleção natural, é muito comum que a gente encontre, que a gente converse quando for falar com um amigo, parente, dentro da própria escola. A gente ouve muito esses termos. O principal que a gente ouve é sobre evolução. Então a gente fala muito e ouve muito o termo evolução. As espécies elas sofrem evolução, elas passam pela evolução, elas se evoluem, um indivíduo se evolui. A gente ouve muito o termo e as variações da evolução. O termo em si, ele abrange tudo, todo o conceito e tudo que acontece com o processo de seleção natural? Será que evolução realmente dá uma ideia do que a gente quer trabalhar em seleção natural e do que é o entendimento da seleção natural? Quando a gente coloca no Google, e vocês podem fazer aí agora, pausar o vídeo, entrar no Google e escrever evolução e procurar nas imagens, vocês vão ver essas imagens. E principalmente essa imagem que a gente tem tradicional do macaco se evoluindo até o ser humano. Então, como se fosse essa evolução progressiva e que vai se modificando. Essa imagem, ela de fato fala sobre a seleção natural? Ela é realmente o processo de seleção natural? Ela tem alguma relação? A gente também pode ver muito sobre esses dois termos, sobre a sobrevivência do mais forte. Então, a seleção natural é sobre o mais forte sobrevive, o indivíduo mais forte é ele que consegue se manter, é ele que vai realmente se prevalecer dentro da sua espécie. Isso daí entra naquilo que a gente acredita e entende de evolução, é isso? O nosso entendimento de evolução, sobrevivência do mais forte. E são esses termos que eu quero discutir e conversar com vocês para a gente conseguir entender um pouco melhor e quebrar alguns paradigmas que a gente tem na nossa cabeça sobre seleção natural que pode nos prejudicar no futuro. Bom, a primeira coisa que eu penso, pelo menos, quando eu estou falando de biologia e principalmente de seleção natural, começo a pensar assim, dentro dos seres vivos que a gente tem hoje no planeta. Então, vamos pensar agora, pensa num ser vivo. Pode ser um animal, vegetal, fungo, bactéria, protozoário, enfim, qualquer ser vivo. Agora começa a pensar, por que ele tem esse tamanho? Por que ele tem essa forma? Por que ele vive em um ambiente? Como que ele se desenvolveu nesse ambiente? Por que tem aquela quantidade de filhotes quando se reproduz? Por que isso tudo acontece? Como que isso se desenvolveu? Essa indagação, esse pensamento, ele também fez parte da maioria dos grandes naturalistas que tivemos na história. Todos eles começaram a pensar e se indagar e falaram, ué, mas por que as espécies são tão diversas, tão diferentes, vivem de maneiras tão distintas? O que aconteceu aí para que a gente tenha esse tipo de vida hoje? Os principais pensadores e naturalistas que trouxeram a ideia da seleção natural para nós foi o Wallace e o Darwin. A gente conhece um pouco mais o Darwin, mas os dois têm a relevância sobre o processo de seleção natural. Bom, e o que de fato eles trouxeram ao analisar, ao observar por muito, muito tempo, pensar e observar e analisar as espécies de diversos lugares do mundo diferentes, o que eles trouxeram, o que eles pensaram? Agora eu vou ler aqui com vocês, meu computador está aqui do lado. Bom, o conceito que trouxe é que a população de uma espécie que garante as condições mínimas de sobrevivência consegue manter suas características. E aqui eu marquei duas palavras que são fundamentais da gente entender o processo de seleção natural. A primeira é população. Quando a gente fala de seleção natural, a gente sempre tem que pensar na população de uma espécie. Então, quando a gente fala
do desenvolvimento dessa espécie, a gente sempre tem que analisar ela pela sua população e não pelo indivíduo. Quando a gente fala de um indivíduo, a gente cai no conceito de Lamarck, que é que o indivíduo ele vai conseguindo suas características, vai se desenvolvendo e vai mantendo essa característica e pensando assim somente para o indivíduo. Quando a gente fala de fato na seleção natural, a gente tem que entender que estamos falando sobre população. E sempre vamos falar sobre população. Então a gente faz uma análise das características populacionais e não individuais. Quando a gente fala de indivíduo, a gente cai em um entendimento lamarquista. Depois a gente fala de outro conceito que eu coloquei aqui, que é fundamental da gente entender, são as condições mínimas. Pensa na natureza como se fosse uma prova. Então tem uma prova lá e que as espécies têm que passar por uma prova e garantir a nota. Então vamos colocar lá que a média é 5. E aí tem algumas populações que tiram 6, 7, 8, 10. Quais vão sobreviver? As que conseguirem passar. Vão ter algumas que vão se prevalecer e vão manter algumas características. Então quem tirou 10 vai ter a possibilidade de avançar mais? Claro, vai ter uma possibilidade, vai ter uma abrangência maior. Agora isso não significa que só as que tiram 10 que sobrevivem. As que tiram 8, 7, 6 vão sobreviver também. Inclusive, quem tira 10 também pode não sobreviver. Então a ideia é que o mínimo, as espécies, a população, tem que garantir o mínimo para sobreviver. Então precisa conseguir manter a sua prole, precisa conseguir se alimentar, sobreviver de predadores e se reproduzir. A espécie que conseguir fazer tudo isso, ela vai manter as suas características. E as características só vão deixar de existir no momento em que não conseguir chegar no mínimo necessário para aquele ambiente. E aí, quando a gente pensa numa prova, a gente pensa num ambiente específico. E aí, cada ambiente tem uma prova diferente. E, por isso, vão sendo selecionados populações e espécies distintas. Por isso que eu acho muito importante sempre, quando eu trabalho e penso sobre seleção natural, eu sempre penso muito nesses dois conceitos. Tanto em população, que aí a gente sempre vai falar sobre população, sempre também em características mínimas, porque a gente não pode falar do mais forte. Porque quando a gente pensa nas espécies, elas não são as mais fortes que sobrevivem, e sim as que têm as características mínimas para sobreviver naquele ambiente. E aí o que precisa para ter o mínimo? Depende do ambiente. O exemplo principal que nós temos sobre seleção natural é o das girafas. Então, quando a gente fala das girafas, por que elas têm o pescoço tão grande? Então, eles viviam em um ambiente em que as árvores eram muito altas, e aí o mínimo para sobreviver era o quê? Conseguir se alimentar das folhas que estavam mais altas. E aí as espécies, e aí dentro da população, aqueles que conseguiam se alimentar, porque nasciam com essa característica genética, conseguiam alcançar as folhas mais altas e, portanto, conseguiam manter aquela característica. E aí aquela característica que estava no seu gene, que está no seu DNA, vai ser mantida para dentro da população, e aí essa espécie vai manter essa característica. Então a ideia é que esta característica, que era o mínimo para sobreviver naquele ambiente, foi o que moldou a espécie e a população da espécie que nós temos hoje. E aí eu sei que falando assim, essa primeira ideia, a gente dialogando aqui desse primeiro momento sobre evolução, pode ser um pouco confuso. Porque a gente começa a pensar nas outras espécies, começa a pensar em outras formas e pode ficar meio confuso com todos esses conceitos. E aí, para isso, eu vou trazer para a nossa aula um simulador. Então, a gente vai falar aqui de um simulador de evolução para que a gente consiga entender melhor este conceito. Então, vamos lá. Aqui, o que a gente está vendo é um Evolution Simulator.
Ele é um site aberto, o criador ele deixou o programa aberto, inclusive tem toda a programação lá, se vocês quiserem ver, modificar, copiar e modificar, é tudo aberto, então é tranquilo de a gente poder utilizar. E como ele funciona? Aqui nós vamos criar uma população de uma espécie única, em que essa espécie ela é composta de duas coisas. Ela é composta de um círculo, em que funciona quase como um coração, em que tem um ciclo que vai se pulsando, e traços, que vão ligando esses círculos. E aí, esse traço ligando o círculo funciona como músculo. Assim que o círculo pulsa, esse músculo contrai, possibilitando a movimentação. E o objetivo dessa espécie, o objetivo dessa população que a gente está analisando é muito simples. É se locomover para a direita o máximo possível. Então, quanto mais a espécie conseguir se locomover para a direita, melhor. E aí, assim, vai mantendo as suas características. Essa espécie que a gente está analisando aqui também tem uma reprodução assexuada. Então, as características elas vão se acentuando cada vez mais por não ter uma recombinação genética. Então, vamos começar aqui vendo como o Evolution Simulator, o simulador de evolução, funciona, para entendermos o conceito de seleção natural. Então, aqui a gente começa e nós podemos ver como aqui começar uma primeira geração. Então, a gente vai fazer a nossa primeira geração da nossa população de seres vivos bola traço, tracinho bolinha. Não sei, deem um nome aí, coloquem um nome da nossa espécie aí. Então aqui a gente pode ver que foi gerado 1000 criaturas da nossa espécie, cada uma com uma quantidade específica de círculos e tracinhos. Então aqui a gente consegue ver, ó, essa espécie não conseguiu se mover muito bem, ela tem 3 círculos e 3 tracinhos, não conseguiu se mover muito bem. Isso aqui também não. As primeiras espécies elas não se movimentam muito bem mesmo. Acontece, mas a gente já vai ver que isso vai mudar. Quando a gente clica aqui em Sort, ela vai organizar da espécie que teve o maior sucesso até a que teve o menor sucesso. E aí aqui o programa ele entende que se moveu para o lado esquerdo, não é sucesso. Então, pode ser que tenha andado muito, mas para o lado errado. Então, não é o que a gente busca. Então, aqui a gente organizou a nossa população da espécie que vocês vão nomear. Então, aqui a gente consegue ver que a espécie que teve o maior sucesso, que conseguiu tirar a nota 10, ela consegue começar a se movimentar, tem uma movimentação interessante para o lado direito. E aí aqui a gente tem algumas espécies que vão, alguns indivíduos que vão conseguindo se movimentar. Até o pior indivíduo, o indivíduo que teve o pior desenvolvimento. Você pode ver que ele conseguiu se movimentar sim, só que se movimentou para o lado errado. Então não teve um desenvolvimento, não conseguiu fazer aquilo que é esperado. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos eliminar 500 indivíduos. Só que o que acontece? Os 500 indivíduos que nós vamos eliminar são os indivíduos que não conseguiram cumprir o nosso objetivo apenas? Então, passa a régua aqui no meio, passa a régua no meio e elimina os 500 de baixo? Não, porque não é assim que funciona na natureza, não é assim o processo de seleção natural. Alguns indivíduos que tiveram um sucesso também podem sofrer um acidente, não conseguir se reproduzir e não manter a sua característica. Enquanto algumas que, por mais que tiveram um sucesso menor, ainda conseguiram sobreviver, ainda conseguiram fazer um mínimo. Então, a porcentagem da parte que não conseguiu chegar no sucesso vai ser maior. Então, quando a gente clica aqui em eliminar, vocês podem ver que algumas espécies aqui na nossa parte de cima foram eliminadas e algumas aqui da de baixo continuam. E isso é o natural, porque algumas espécies, alguns indivíduos dentro de uma população conseguem manter as suas características dentro da própria população. E aí essas características vão se mantendo. Então a gente vai fazer aqui nossa primeira geração. Então agora a gente vai clicar em reproduzir. Então as 500 que sobreviveram vão passar pelo processo de reprodução assexuada e vão gerar novos 500 indivíduos. Então foi criado 500 novos indivíduos e aqui a gente consegue analisar a nossa espécie. Essa tela aqui é muito interessante para a gente ter uma análise evolutiva de fato.
Então aqui a gente tem várias informações. Aqui nós conseguimos ver a pior criatura, a criatura do meio, a que representa melhor a nossa população, e a melhor criatura. Aqui de baixo, ele vai separando os nossos indivíduos, a nossa população, em subcategorias, em que vai separando pela quantidade de círculos e quantidade de tracinhos. Então aqui a gente pode ver que o S33 é o mais abundante, o que significa que existem mais do indivíduo, existem mais dentro da nossa população de indivíduos que tenham 3 bolinhas e 3 tracinhos. E aqui a gente consegue ver as outras conformações. Então a gente ainda nós temos 69 indivíduos com 5 círculos e 7 tracinhos, com 4 círculos e 4 tracinhos, e por aqui em diante. E aí aqui a gente consegue ver a distância média em que as nossas criaturas conseguiram se locomover. Então aqui a gente consegue ver que a distância média em que ele se locomoveu foi negativa. Então nossa primeira geração ela não teve um sucesso muito grande. A maioria, a média, foi de menos 0,002 metros. Então não é uma característica muito interessante. Quando a gente clica aqui novamente em fazer uma geração, então a gente vai novamente pelo mesmo processo. Então a gente tem aqui as novas espécies, vamos reorganizá-las, e aí novamente aqui na parte superior nós temos a espécie que teve um sucesso maior e aqui embaixo a espécie que teve um sucesso menor. Nós vamos eliminar 500 de uma maneira randômica, lembrando em que vai ser a normalização é para aqueles que não conseguiram manter, que não conseguiram fazer o mínimo para sobreviver, mas ainda assim vai ter um processo randômico, natural, dentro de todos os indivíduos que nós estamos trabalhando daqui. Então, cliquei, a gente pode ver aqui que alguns que tiveram sucesso foram eliminados, mas a maioria dos que não conseguiram um mínimo para sobreviver que foram eliminados. Então, a gente faz a reprodução assexuada novamente e vem aqui para o gráfico e analisar de novo. Então, a gente pode ver que a distância média em que as espécies conseguiram se locomover cresceu. Então, eles começaram a ter um sucesso maior. A gente pode ver aqui que a nossa criatura, o mediano que a gente tem entre as nossas criaturas agora é de 4 bolinhas, 4 círculos e 5 tracinhos. Agora, para a gente começar a ver o processo evolutivo, porque a gente não pode analisar o processo evolutivo de 2, de 3 gerações. A gente precisa ver de várias e várias gerações. Por isso que é sempre falado que o processo evolutivo demora milhares e milhares de anos, porque nós precisamos ver dentro de uma população este processo acontecendo de geração em geração em geração para várias e várias vezes isso acontecendo. Então aqui a gente pode fazer um ASAP, que em inglês a tradução é fazer da maneira mais rápida possível. Então quando a gente clica aqui, a geração já passou por todo o processo de eliminação e reprodução, e aí a gente já tem aqui a nossa terceira geração. Então, a gente vai clicar aqui algumas vezes para fazer várias e várias gerações da nossa criatura, da nossa espécie aqui, para vocês irem observando. É interessante ir analisando em que a distância média ela vai crescendo, porque a espécie ela vai tendo esse processo de seleção, então ela vai sendo selecionada através de uma característica que a gente está trabalhando, e aí o sucesso vai melhorando e as características vão mantendo. Vocês vão ver que certas características dentro da nossa espécie, elas vão se manter, que são as características que permitem uma mobilidade maior. Então, quanto a característica permite uma maior mobilidade, vai manter e aí vai estabelecer as características da espécie. Então, vamos fazer mais algumas gerações aqui para vocês verem. Então, vamos clicar várias vezes aqui e fazer umas 50 gerações. Vamos ver como é que a gente chega nisso. Bom, pessoal, fiz 70 gerações aqui para a gente conseguir analisar e ver como algumas evidências que este simulador simples consegue nos dar sobre o processo de seleção natural.
Então aqui, uma coisa bem legal que tem desse simulador, se você arrastar essa barra que tem aqui do lado direito, a gente consegue ver geração por geração. A gente consegue ver aqui que neste período do processo das gerações, nós tínhamos uma característica bem específica, bem marcante, que era a característica 4,5, que era o indivíduo que tinha 4 círculos e 5 traços, 5 músculos, que conseguia se locomover a uma média de 3 metros. Assim que a população foi se desenvolvendo, outras características que começaram a se prevalecer, começaram a demarcar essa espécie. Então essa espécie começou a ficar demarcada com essa característica, que é a característica 4,6. E aí aqui a gente consegue ver que mesmo até a pior criatura que a gente for analisar, a criatura média e a criatura melhor, que conseguiu ter um sucesso maior, elas começaram a se locomover e a se parecer muito entre si. Então, se a gente chegar aqui na população 70, que a gente tem uma prevalência gigantesca da característica 4,6, nós conseguimos ver que a espécie que pior teve sucesso, a espécie que que foi o sucesso mediano, que teve o melhor sucesso, todas elas se locomovem de uma maneira muito parecida. Então elas começaram essa característica que foi passando, que foi se desenvolvendo dentro das gerações, ela agora se mostra como algo que define essa espécie. Então a espécie começou a ficar definida e se mostrar como essa cara aqui de se locomover dessa forma. Por mais que tenham 4 círculos e 6 músculos, ela começa a ter essa característica grande. Então a gente pode ver que não foram só as espécies, que o processo de seleção natural não são as espécies só que têm o melhor desempenho que vai manter essa característica, mas que naturalmente, com o processo de pressão ambiental, essas características elas vão se prevalecendo e elas vão moldando a formação dessa espécie. E aí a população começa a ter a característica semelhante. Então, quando a gente começa a pensar na diversidade biológica que nós temos hoje no meio ambiente, a gente começa a pensar e entender que essa característica pode ter gerado de uma gama diversa de espécies parecidas dentro de uma população de indivíduos diferentes, em que esses indivíduos eles começaram a sofrer essas pressões, e aí a característica que conseguiu ir se adaptando e aí as características que conseguiram se manter e se reproduzir, começaram a moldar essa população, ok? Uma coisa muito legal é que se a gente começasse a analisar, se fosse uma espécie real, a gente não tem indivíduos que sejam só círculos e tracinhos. Mas se a gente começasse, se essa espécie fosse real, aqui na geração, começa aqui mais ou menos na geração 20, 30, entre geração 20 e 30, a gente ia pegar que essa característica de 4, 5 é uma espécie que a gente encontraria um fóssil dessa espécie e faria uma correlação genética com essa espécie que nós temos aqui da geração 70. Porque tem características diferentes, mas que foi uma espécie que permitiu e que participou de uma população mesmo dentro do mesmo ambiente em que manteve as outras características. Por isso que a gente não pode pensar no processo de seleção natural somente para os indivíduos, mas sim como uma população inteira, passando por uma pressão dentro do ambiente, passando pelas necessidades que o ambiente coloca, pela prova que o ambiente traz. Essas espécies, essa população, algumas vão se manter, e aí, dentro dessas que vão conseguir se manter, se alimentar e fugir de predadores, vão se reproduzir e vão manter algumas características. E aí, dentro de várias e várias e várias gerações, certas características vão se afunilando e vão mantendo essa população de uma maneira mais uniforme. Então é assim que o processo de seleção natural vai se moldando.
Então, quando a gente volta e pensa sobre os conceitos que a gente ouve falar muito no nosso dia a dia, que eu falei no começo do vídeo, sobre evolução, sobrevivência do mais forte, o mais forte sobrevive, essa própria imagem, a gente pode adaptar elas e modificá-las um pouco no nosso linguajar para facilitar e principalmente para não cairmos em análises que podem ser extremamente prejudiciais quando pensarmos na evolução humana. Então, quando a gente pensa em evolução humana, falar de sobrevivência do mais forte, o mais forte sobrevive, isso é muito prejudicial e já foi historicamente muito mal interpretada e mal utilizada. Então é muito importante que a gente não utilize principalmente esses dois termos que estão dos dois lados. O evolução, por mais que ele seja um pouco reducionista e acabe dando essa ideia de progresso e de que o indivíduo ele vai melhorando, é possível utilizar. Sempre que possível, fale de seleção natural. Então, quando a gente for falar agora de seleção natural, ao invés de falarmos evolução, procure falar seleção natural. Ah, e tá errado falar evolução? Não, não tá errado falar evolução. Mas vamos tentar sempre falar sobre seleção natural. Quando a gente fala, então, de manutenção dessas espécies, vamos falar cada vez mais de sobrevivência do mais apto, as características que os indivíduos dentro de uma população que conseguirem o mínimo para sobreviver, essas características elas vão se mantendo e aí vão, dentro de várias e várias e várias gerações, vão mantendo certas características. E aí aquela imagem em que dá a ideia de progressão mesmo, aquela imagem tem que ser abolida, não pode ser utilizada, porque aquilo dá uma ideia completamente errada de evolução, que dá a ideia de que um indivíduo ele vai se modificando, vai se evoluindo mesmo, como se fosse um Pokémon. E não é isso que a gente espera, não é isso que acontece, na verdade. O que acontece de verdade é que ao decorrer de milhares e milhares e milhares de anos, as gerações elas vão mantendo certas características e aí essas características, dependendo do ambiente que a espécie estiver, elas vão sendo selecionadas e vão mantendo e vão moldando como aquela espécie se dá. Então é muito mais interessante utilizar, por mais que essa imagem não esteja completamente correta, mas é muito mais interessante utilizar este conceito de que as espécies elas vão tendo certas modificações ao decorrer de milhares e milhares de anos e que assim elas vão se moldando até o que a gente conhece hoje, ok? Espero que vocês tenham aproveitado muito. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários, eu venho aqui falar com vocês. Espero vocês até a próxima aula. Curta, se inscreva, ative o sininho e até mais, gente. Um abraço.